Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá para mais uma leitura da Haftará e Brit Hadashá correspondentes à Parashá da semana, a Parashá Shemini. A Haftará está no livro do profeta 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 19. Recitemos a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bimvim tovim viratzav divrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, aboher batorá, uve Moshe avidou, uve Israel amou, vimvier haemet vehatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 19, novamente Davi convocou todas as tropas escolhidas de Israel, 30.000 homens. Tomando todo o exército que tinha com ele, Davi partiu para Balei-Yehudá para trazer de lá a arca de Deus, na qual se invoca o nome de Adonai Tsebaote, entronizado entre os queruvim. Eles colocaram a arca de Deus em um carro novo e a trouxeram da casa de Avinadav, na colina, estando Uzá e Ahiô, os filhos de Avinadav, na condução deste carro novo. Eles o levaram da casa de Avinadav, na colina, com a arca de Deus. Ahiô caminhava na frente da arca. Davi e toda a casa de Israel celebravam na presença de Adonai com todo tipo de instrumentos musicais feitos de madeira de cipreste, incluindo liras, alaúdes, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando eles chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu sua mão para firmar a arca de Deus. Todavia, a ira de Adonai acendeu-se contra Uzá, e Deus o feriu naquele mesmo lugar por sua ofensa, de forma que ele morreu ali, próximo à arca de Deus. Davi ficou transtornado, vendo que Uzá havia sido destruído por Adonai. Desde então, aquele lugar foi chamado Peretz Uzá, que significa destruição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo de Adonai. Ele perguntou: como poderá a arca de Adonai vir a mim? Assim, Davi não pôde trazer a arca de Adonai à cidade de Davi. Em vez disso, ele a levou para a casa de Oved-Edom, o Giti. A arca de Adonai ficou na casa de Oved-Edom, o Giti, por 3 meses, e Adonai abençoou Oved-Edom e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: Adonai abençoou a casa de Oved-Edom e todos os que a ela pertencem, graças à arca de Deus. Davi foi e alegremente trouxe a arca de Deus da casa de Oved-Edom à cidade de Davi. Quando aqueles que carregavam a arca de Adonai tinham avançado apenas 6 passos, ele sacrificou um boi e uma ovelha gorda. Em seguida, Davi dançou e girou de forma desenfreada diante de Adonai, vestindo as vestes rituais de linho. Então, Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca de Adonai com gritos e som de chofar. Enquanto a arca de Adonai entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Shaul, olhando da janela, viu o rei Davi saltando e girando diante de Adonai, e ela o desprezou. Eles trouxeram a arca de Adonai e a colocaram em seu lugar, dentro da tenda que Davi tinha preparado para ela. Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas pacíficas diante de Adonai. Quando Davi tinha acabado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas, ele abençoou o povo em nome de Adonai Tsebaote. Então ele distribuiu a todo o povo de Israel, a todos os que estavam ali, tanto homens quanto mulheres, um pão, uma porção de carne e um bolo de passas. E depois disso, todo o povo partiu para suas casas. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot, Hael haneman, haomer veoseam, daberum kayem, shekol devarav yemet vatsedek. Neman atahu Adonai Eloheinu venemanim devarecha, vedavar echad mi devarecha, achor lo yashuv rekam, kel melech neman verachaman atah. Baruch atah Adonai, Hael haneman bechol devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos.
Justo em todas as gerações, Deus fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã. Pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, Deus que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Os textos da Brit Hadashah se encontram no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 23, em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, também em Atos 10, do versículo 1 ao 35, em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 1 do capítulo 7, em Gálatas 2, do versículo 11 ao 16, e 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Recitemos a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben Hak Meshihenu, Gualenu, Moshenu, Kaporatenu, Vadonenu, Vet Sifrei, Brit Hadashah, Leamenu, Ulechol Hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua be-Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança a nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, eterno, que concede salvação em Yeshua, o Messias. Amém. Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 23, diz assim: E reuniram-se em torno dele os perushim e os soferim, vindos de Jerusalém. E viram que homens, dentre os seus talmidim, estavam comendo pão enquanto suas mãos não tinham sido lavadas, e reclamaram. Porque todos os de Yehudá e os perushim, se cuidadosamente não lavarem as suas mãos, não comem, porque guardam a tradição dos anciãos. E o que vem do mercado, exceto se for lavado, eles não comem. E há muitas outras tradições que receberam para observar: a lavagem de copos e potes, e vasos de bronze, e camas. E perguntaram-lhe os soferim e os perushim: por que seus talmidim não andam segundo a tradição dos anciãos? Em vez disso, não lavam as suas mãos quando comem o pão. E Yeshua disse-lhes: bem profetizou Yeshayahu, o profeta, sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito longe de mim. E em vão me temem, enquanto ensinam doutrinas que são mitzvot dos filhos dos homens. Porque deixam a mitzvah de Elohim e vocês se agarram à tradição dos filhos dos homens. A lavagem de copos e potes e muitas outras coisas que a esta se assemelham. Disse-lhes: bem que vocês rejeitam a mitzvah de Elohim para estabelecer a sua tradição. Porque Moshe disse: honre a seu pai e a sua mãe, e aquele que insultar o pai e a mãe certamente deverá morrer. Vocês, porém, dizem: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: minha oferta para o templo é o que você ganharia de mim, então vocês permitem que ele não faça nada por seu pai ou por sua mãe. E vocês rejeitam a palavra de Elohim por causa da tradição que aprovaram, e fazem muitas coisas semelhantes a estas. E chamou Yeshua toda a multidão e disse-lhes: ouçam-me todos vocês e entendam. Não é aquilo que está fora de um filho do homem e nele entra que é capaz de contaminá-lo, mas aquilo que sai dele é que contamina um filho do homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Yeshua entrou em casa, longe da multidão, perguntaram-lhe os talmidim sobre essa parábola, e disse-lhes: então vocês também são ignorantes? Não sabem vocês que toda coisa que de fora entra em um filho do homem não é capaz de contaminá-lo? Porque não entra em seu coração, mas em sua barriga, e é lançado fora em excreção, o que purifica todo o alimento. Mas aquilo que sai do filho do homem é o que contamina o filho do homem. Porque de dentro do coração dos filhos dos homens saem os maus pensamentos,
adultério, fornicação, roubo e assassinato, injustiça, maldade, fraude, lascívia, olho mau, blasfêmia, orgulho e insensatez. Todos esses males procedem de dentro, e isso contamina o Filho do Homem. Amém. Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11, diz assim: E um homem cujo nome era Hananias, com sua esposa, cujo nome era Shapira, vendeu seu campo e tomou o valor, escondendo-o, estando sua esposa ciente disso. E ele trouxe uma parte do dinheiro e o colocou diante dos pés dos Shelihim, dos emissários. E disse-lhe: Shimon, Hananias, por que assim encheu Satã seu coração para que você enganasse a rua Hakodesh e escondesse parte do dinheiro da venda do campo? Não era seu antes que fosse vendido? E quando foi vendido, novamente você tinha autoridade sobre seu valor. Por que você colocou em seu coração fazer essa coisa? Você não mentiu aos filhos dos homens, mas a Elohim. E quando viu Hananias essas palavras, caiu e morreu, e houve um grande temor entre todos aqueles que ouviram isso. E levantaram-se aqueles que eram jovens e o recolheram, levando-o para fora, sepultaram-no. E depois que se passaram 3 horas, também sua esposa entrou, sem saber o que tinha acontecido. Disse-lhe Shimon: Diga-me, se por esse preço você vendeu o campo. E ela disse: Sim, por este preço. E disse-lhe Shimon: Por que você concordou em tentar a rua Hakodesh? Eis que os pés dos coveiros de seu marido estão na porta, e eles irão levá-la. E na hora ela caiu diante de seus pés e morreu. E entraram aqueles jovens e acharam-na morta. E eles se reuniram, pegaram-na e enterraram ao lado de seu marido. E houve um grande temor em toda a congregação e entre todos os que ouviram isso. Amém. No livro de Atos ainda, capítulo 10, do versículo 1 ao 35, diz assim: E havia um homem em Cesareia, um centurião cujo nome era Cornélios, do grupo de soldados que se chamava o Italiano. E ele era tzadique e temia Elohim, ele e toda a sua casa. E fez muitas sedacot entre o povo e estavam sempre buscando a Elohim. Este Cornélios viu um anjo de Elohim em uma aberta visão em sua face, na 9ª hora do dia, que veio em direção a ele e disse-lhe: Cornélios. E Cornélios olhou para ele e temeu e disse: O que, meu senhor? E disse-lhe o anjo: Suas orações e suas tzedakot têm subido como lembrança diante de Elohim. Agora envie homens para a cidade de Iafo e traga Shimon, que é chamado Quefa. Eis que ele habita na casa de Shimon, o curtidor, que está à beira do mar. E quando partiu o anjo que tinha falado com ele, chamou 2 dos seus servos e um soldado que temia Elohim e que lhe obedecia, e lhes disse isso, tudo o que tinha visto, e os enviou a Iafo. E no dia seguinte, enquanto estavam viajando na estrada, aproximavam-se da cidade. Shimon subiu para o telhado para orar na 6ª hora. E estava com fome e queria comer. E enquanto estavam preparando para ele a refeição, caiu sobre ele um espanto. E viu os céus que estavam sendo abertos e uma roupa que estava sendo amarrada pelas 4 pontas. E foi como um grande pano de linho e descia dos céus para a terra. E nele havia todos os animais de 4 pés, e réptil da terra, e ave do céu. E uma voz veio e lhe disse: Shimon, levante-se, mate e coma. E Shimon disse: Jamais, meu senhor, porque nunca comi algo que seja sujo e impuro. E novamente, pela 2ª vez, uma voz falou para ele: O que Elohim purificou, não considere como sujo. E isso aconteceu 3 vezes, e foi levantada a roupa aos céus. E enquanto Shimon maravilhava-se em sua alma sobre o que era a visão que tinha visto, chegaram aqueles homens que tinham sido enviados por Cornélios e perguntaram sobre a casa em que Shimon se hospedava. E eles foram e pararam à porta do pátio. E chamaram de lá e perguntaram se Shimon, chamado Quefa, se hospedava ali. Enquanto Shimon pensava sobre a visão, disse-lhe o Ruach: Eis que 3 homens o procuram. Levante-se, desça e vá com eles, não deixando sua mente dividida, porque eu os enviei. Então Shimon desceu até os homens e disse-lhes:
eu sou aquele que vocês procuram. Qual é a razão pela qual vieram? E disseram-lhe: há certo homem, cujo nome é Cornélios, um centurião, um justo que teme a Elohim, e sobre o qual todo o povo judeu testemunha sua retidão. Foi dito em uma visão através de um anjo Kadosh para nos enviar e trazê-lo à sua casa e ouvir uma palavra de você. E Shimon os trouxe e os recebeu onde estava hospedado, e levantou-se no dia seguinte e partiu indo com eles. E partiram com ele alguns homens dentre os irmãos de Iafo. E no dia seguinte entrou em Cesareia, e Cornélios esperava por eles, reunindo-se com toda a sua família e também com os amados amigos que tinha. E enquanto Shimon estava entrando, Cornélios o encontrou e prostrou-se, adorando diante de seus pés. E Shimon levantou-o e lhe disse: levante-se, eu também sou um filho de homem. E enquanto falava com ele, entrou e achou muitos que foram para lá. E disse-lhes: vocês sabem que não é lícito a um homem judeu se associar a um homem estrangeiro, que não seja de sua família, mas Elohim me mostrou que eu não deveria dizer sobre qualquer homem que ele é impuro ou sujo. Devido a isso, eu vim imediatamente quando vocês enviaram homens atrás de mim. Mas eu pergunto, por que vocês os enviaram atrás de mim? Disse-lhe Cornélios: 4 dias se passaram até agora. Eis que eu estava jejuando e na hora nona, enquanto eu orava em minha casa, um certo homem estava diante de mim vestindo branco e disse-me: Cornélios, a sua oração foi ouvida e a lembrança de suas tzedakot diante de Elohim. Entretanto, envie homens à cidade de Iafo e traga Shimon, chamado Quefa. Eis que ele está hospedado na casa de Shimon, o curtidor, que está à beira do mar, e ele virá falar com você. E imediatamente enviei homens para você, e fez bem por ter vindo. E eis que todos nós estamos diante de você e queremos ouvir tudo o que lhe foi ordenado da parte de Elohim. E Shimon abriu a boca e disse: na verdade, eu compreendo que Elohim não rejeita pessoas, mas entre todas as nações, aquele que o teme e que pratica justiça lhe é aceitável. Amém. O texto de 2 Coríntios 6, do versículo 14 até o versículo 1 do capítulo 7, diz assim: e não sejam companheiros de jugo com aqueles que não creem, pois que associação tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com a treva? Ou qual acordo tem o Machia com Hassatã? Ou qual porção tem o que crê com aquele que não crê? E qual aliança tem o templo de Elohim com os demônios? Mas vocês são o templo do Elohim vivo, como é dito, e eu habitarei neles, e eu andarei com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Por isso, saiam do meio deles e separem-se deles, diz Adonai, e não toquem em coisas imundas, e eu os receberei, e eu serei para vocês, pai, e vocês serão para mim, filhos e filhas, diz Adonai, que tudo sustenta. Portanto, porque temos essas promessas, meus amados, devemos purificar nossas vidas de toda a impureza da carne e do espírito, e devemos servir com Ketushá e temor a Elohim. Amém. O texto de Gálatas 2, do versículo 11 ao 16, diz assim: mas quando Quefa veio a Antioquia, eu lhe reprovei em sua face, porque eles se sentiram ofendidos por ele. Antes que viessem alguns homens da parte de Jacó, ele comia com os goim, com os gentios. Mas quando eles chegaram, foi se retirando e separou-se por causa do medo dos que eram da circuncisão. E o restante dos judeus também estava com ele nesse assunto, de modo que até Barnaba os rejeitou em suas faces. E quando eu vi que eles não estavam caminhando corretamente com a verdade da mensagem, eu disse a Quefa, aos olhos de todos eles: se você que é judeu vive como arameu e não como judeu, como você pode compelir os goim a viverem como judeus? Porque nós, que por natureza somos judeus, não somos da parte dos goim pecadores. Porque sabemos que o Filho do Homem não se torna tzadik pelas obras da Torá, mas pela emuná em Yeshua HaMashiach. Nós cremos que pela emuná em Yeshua HaMashiach seremos justificados, e não pelas obras da Torá, porque pelas obras da Torá toda a carne não é justificada. Amém. O trecho de 1 Pedro, capítulo 1,
do versículo 14 ao 16, diz assim: sabendo que brevemente deixarei meu corpo, tal como nosso Senhor Yeshua HaMashiach me tem demonstrado. E eu também cuido para que vocês estejam constantes nestas coisas, para que também depois da minha partida guardem a lembrança destas coisas. Porque não estamos atrás de parábolas engenhosamente feitas. Nós lhe fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pois fomos espectadores de sua grandeza. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan et dvarcha hatanach vabrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai, mevi et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que desse tua palavra, o Tanakh e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, que trouxeste o Redentor, Yeshua em amor, por causa do teu nome. Amém. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comente, compartilhe para que a palavra do Eterno abençoe mais vidas. Shabbat Shalom!